faz os personagens de Relatos Selvagens escolherem a barbárie ao invés da civilidade? Uma das definições que o filósofo Theodor Adorno dá para a barbárie em sua obra Educação e Emancipação é a seguinte: a forma de que a ameaçadora barbárie se reveste atualmente é a de, em nome da autoridade, em nome de poderes estabelecidos, praticarem-se precisamente atos que anunciam, conforme sua própria configuração, a deformidade, o impulso destrutivo e a essência mutilada da maioria das pessoas. Relatos Selvagens é um filme não convencional, por ser estruturado em 6 curtas-metragens que contam histórias de diversas pessoas, vivendo em situações que colocam suas habilidades de controle emocional à prova. Diante de uma conjuntura inusitada em seu mundo normal, o personagem entra em contato com um lado impulsivo que reage diante disso sem considerar consequências e é conduzido pela violência até o terceiro ato. Em um filme tão fragmentado, é necessário que haja algo que una os elementos usados para contar uma ou mais histórias. Algo que funcione como um fio definitivo e básico, onde seja possível pendurar tudo que possa ser usado. Em outras palavras, uma unidade. David Howard e Edward Mabley disseram em Teoria e Prática do Roteiro que um dos grandes aspectos do cinema é sua capacidade de transportar o espectador de um lugar a outro e de encurtar, repetir ou até inverter o tempo. Portanto, para a maioria dos filmes, a unidade que ajuda a dar forma ao material bruto da história é a unidade de ação. Em Relatos Selvagens, os personagens experimentam sentimentos de frustração, humilhação, injustiça ou instabilidade. Cada um deles com sua singularidade em situações que não são interligadas, vivendo vidas distintas, possuem uma coisa em comum: a barbárie. Segundo Adorno, a civilização se encontra tomada por uma agressividade primitiva, com impulso de destruição. Ele acredita que essa agressividade está implantada nos indivíduos e é perpetuada pelos hábitos de convivência em sociedade, o que sugere que todos os humanos possuem um lado capaz de cometer barbáries, que pode se manifestar diante de qualquer situação que represente ameaça à sua integridade. As human beings, we have the ability of repress our instinct. The instinct is there because we have that since we were reptiles, then mammals, then we received the reason. I don't know how that happened, but we did. But again, back there, down there, we are animals in the same way that a dog is an animal. Os personagens são apresentados a nós vivendo em seu mundo normal, sem que haja elementos fantásticos ou de outros universos, deixando o público mais próximo da realidade do filme. Essa sensação de identidade com o mundo no qual vivem e nas coisas que fazem funciona como base para construir a identificação também com o lado ruim ou socialmente inaceitável dos personagens. O sentimento de identificação com um personagem que representa a perda do controle sobre si mesmo não se concretiza como algo tão estigmatizado graças aos alívios cômicos e à relação de empatia que se constrói em algum dos casos. That's the way nature works. You have this tension and the release of tension provokes pleasure. And I would say that there's a lot of violence in the film, but also the people laugh out loud in the theater. So to me, this film is about the pleasure of losing control, the pleasure of reacting towards injustice, towards aggression. Na Poética de Aristóteles, estava estabelecida a regra da unidade de ação da seguinte maneira: a unidade estrutural das partes é tal que, removida ou deslocada qualquer uma delas, o todo ficará desarticulado e perturbado, porque algo cuja presença ou ausência não provoque diferença visível não constitui parte orgânica do todo. Cada história, em Relatos Selvagens, discute um problema social de forma nítida ou sutil. Na primeira história, intitulada Pasternak, o personagem Gabriel Pasternak se vinga de todas as pessoas que lhe causaram frustrações ao longo da vida ao envolvê-las em um acidente aéreo. Ele provavelmente era uma pessoa com problemas psicológicos que precisava de ajuda. Em As Ratazanas, uma garçonete precisa atender o homem que destruiu sua família no passado e se mostra relutante quando pensa em vingança. Sua colega de trabalho, uma ex-presidiária que garante que sua vida não é melhor em liberdade, a incentiva e ajuda a garçonete a conseguir fazer com que o homem pague pelo que fez. No terceiro curta, intitulado O Mais Forte, é retratada uma situação com diversos tipos de violência causados por uma briga de trânsito, e como uma atitude impensada leva os envolvidos para cada vez mais perto da fatalidade. Bombinha
é o quarto curta-metragem e é guiado pelo ponto de vista de um homem que se sente injustiçado pelo sistema. Inconformado, toma atitudes extremas e se prejudica ainda mais, a ponto de não ter mais nada a perder, mas consegue provar a todos que suas ações inconsequentes tinham legitimidade. No quinto curta do filme, A Proposta, um funcionário aceita levar a culpa de um atropelamento fatal cometido pelo filho do patrão após receber uma oferta de uma grande quantia em dinheiro. A ganância e a violência levam o plano ao fracasso quando o dinheiro revela não ter poder sobre a barbárie. No sexto e último curta, intitulado Até que a Morte nos Separe, as convenções sociais de relacionamento são questionadas. Um casal briga na frente de todos os convidados de sua festa de casamento por causa de uma traição recém-descoberta. Se olharmos para as atitudes dos personagens sob uma ótica realista, é possível dizer que a existência desse impulso violento no ser humano existe com a intenção de impedir que o todo fique desarticulado, ou que exista uma postura passiva e omissiva diante de situações que exijam algum tipo de posicionamento, algo considerado tão preocupante quanto a barbárie. Relatos Selvagens é um bom exemplo de como e por que acontece essa troca abrupta de um comportamento civilizado para um violento, trazendo atenção para o fato de estarmos sempre sujeitos a uma reação fora de controle. I, as a regular person, feel something that I guess that we all feel, that is that this system is not designed for our benefit, but for the benefit of very concentrated groups of power. The desire of, I would say that it's about the desire of doing what you feel and not measuring consequences.